Vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. O nosso assunto é pastor de ovelhas. E muitos aqui não são pastores, mas nós estamos no 6º período. E é muito importante que a igreja entenda o que é o chamado para o ministério. O pastor precisa de entender o chamado dele, mas a igreja precisa também de saber quem é este homem, quais as características, algumas características deste homem que Deus chamou para apacentar as suas ovelhas. A palavra do Senhor nos diz em João, Evangelho de João, capítulo 21, verso 15 a 19. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Perceba, os irmãos, o que o Senhor fala repetidamente a Simão. O Senhor diz a ele: apacenta as minhas ovelhas. E uma das coisas que o Senhor estava tratando com ele era do amor. Pedro, tu me amas? Irmãos, a palavra do Senhor nos diz em Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, que se não tiver amor, tudo perde o valor, tudo perde o sentido na obra de Deus. E o Senhor, quando está tratando com Pedro aqui, o Senhor está tratando com Pedro do pecado de Pedro, falando com ele daquela experiência que ele viveu, quando o Senhor disse a ele que ele negaria Jesus, e ele disse: Senhor, ainda que todos te neguem, ainda que esses que estão aqui, todos eles te neguem, eu nunca te negarei. Então Pedro havia se colocado num lugar de mais elevado, como uma pessoa mais importante. Ele olhou para os irmãos e disse: olha, eles podem negar, eu nunca vou negá-lo. E o Senhor está falando aqui com Pedro de uma coisa. Se fosse talvez algum de nós aqui estivesse dizendo: olha, eu não quero saber de você, você some, você desaparece. Mas o Senhor estava tratando com Pedro como pastor de ovelhas. O Senhor não estava rejeitando a Pedro. O Senhor havia dito antes que iria interceder por ele. E agora Pedro ansiava muito por esse encontro com o Senhor. E o Senhor, ele ensinou muito a Pedro ali do que é apacentar ovelhas. Porque quando o Senhor foi tratar do pecado de Pedro, o Senhor não expôs Pedro diante de todos os apóstolos. A palavra de Deus diz que o Senhor chamou Pedro à parte. O Senhor chamou Pedro à parte. A intenção do Senhor não era acabar com Pedro, destruir Pedro, humilhar Pedro. O que o Senhor queria era tratar com Pedro. O Senhor também podia ter deixado para lá. Deixa o pecado de Pedro para lá, né? Pedro já se arrependeu. Eu vi que Pedro chorou. O Senhor sabia que Pedro havia chorado. Mas o Senhor chamou a Pedro para uma conversa em particular. Isso é um ensino maravilhoso para o ministério. E este homem, que talvez
nós não perdoássemos e não o chamássemos para a obra se dependesse de nós, o Senhor tratou com este homem, operou tão maravilhosamente na vida deste homem, que fez dele uma coluna da igreja primitiva. E o Senhor está ensinando a este homem o que é ministério. Era isso que o Senhor estava tratando com Pedro. E o Senhor estava dizendo a Pedro do amor do Senhor. Pedro, você me ama? Olha, amor não é discurso. Amor não são palavras. Se você ama, então você apacenta, cuida das minhas ovelhas. A igreja é corpo de Cristo. Todos nós aqui, pastores ou não, nós demonstramos o nosso amor com o Senhor quando nós estamos amando ao nosso irmão, quando nós estamos trabalhando em função do corpo, em função da igreja. É esse o amor. Mas o Senhor estava mostrando a Pedro aqui: Pedro, você vai cuidar de ovelhas que não são suas. O pastor não pode perder isso de vista. Isso é muito sério, porque as ovelhas são do Senhor. E veja, os irmãos, uma coisa: a palavra do Senhor diz: Deus não vê como vê o homem. Tem gente que eu, como pastor, rejeitaria, como eu rejeitaria Pedro. Mas a ovelha não é minha, a ovelha é do Senhor. E o pastor, quando ele vai tratar com a ovelha, ele não pode tratar com a razão, ele tem de tratar com a revelação, ele tem de tratar com dons, ele tem de tratar dentro daquilo que o Senhor está vendo, com o querer do Senhor. Eu mandaria Pedro embora, mas o Senhor tinha um plano maravilhoso para a vida de Pedro. E o pastor, ele tem de saber dessa verdade. Agora, o pastor, como o Senhor Jesus, ele não pode deixar os problemas para lá. O pastor não pode pegar o problema de uma ovelha e expor para uma igreja. O pastor não pode ir para o púlpito dar indireta para uma ovelha que tem uma necessidade. O pastor, quando ele tem de tratar com uma ovelha, ele chama a ovelha à parte, como o Senhor fez com Pedro, e trata com a ovelha com toda a sinceridade. Pedro negou 3 vezes, e o Senhor mexeu ali na ferida de Pedro 3 vezes. Você me ama? Eu te amo. Mas você me ama mais? Você disse que você amava mais do que eles. Você me ama mais do que estes? Quer dizer, o Senhor não deixou para lá, não. O Senhor foi cobrar dele o que ele disse. Você falou. E Pedro entendeu uma coisa aqui: o Senhor estava o colocando no ministério das ovelhas. Você vai ser pastor de ovelhas, mas você não é maior, você não é melhor. Você achava que você era mais importante, que você era mais forte, mas você é um necessitado. Você é resultado do meu amor, do meu perdão, da minha paciência. E nós temos de ter isso na nossa vida. Nós, pastores, precisamos de saber que nós estamos no ministério porque um dia o Senhor nos perdoou e tem perdoado a cada dia. E quando Ele nos chamou, Ele não nos chamou porque nós éramos os melhores, os mais fortes, especiais. Não, Ele nos chamou porque cada um deve ficar na vocação em que foi chamado. Ele tem um plano para cada um de nós. E isso daqui marcou a vida de Pedro, para que a vaidade não entrasse nunca no coração de Pedro. O pecado de Pedro, ele só permaneceu porque o Senhor intercedeu, porque o Senhor perdoou. E nós precisamos de tratar com as ovelhas do Senhor, sabendo quem nós somos. Nós, pastores, somos frutos da mesma misericórdia, do mesmo amor do Senhor. E o Senhor disse para ele então: apacenta as minhas ovelhas. O Senhor faz isso, trabalha a vida do homem, corrige o homem, exorta o homem, mas o propósito do Senhor é a edificação do homem.
O Senhor, a palavra do Senhor diz, o Senhor corrige ao que ama. O pastor também tem de ter essa característica. Você não corrige porque tem raiva da ovelha. Você não corrige porque você odeia a ovelha. Mas você corrige porque o seu coração está transbordando do amor do Senhor. Mesmo que seja para exortar, mesmo que seja para corrigir. Mas o objetivo é recuperar a ovelha. Próximo. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Notem, os irmãos, pastor não anda por onde quer. Pastor não anda como quer. Pastor não é dono de ovelha. Pastor não é dono de rebanho, não é dono de igreja. Pastor é servo do Senhor. E ele não vai andar como ele quer, segundo a sua razão, segundo o seu pensamento. Mas quando já fores velho, estenderás a tua mão e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Isso aconteceu com Pedro, né? Pedro, você vai lá na casa de Cornélio. Pedro iria? Hein? Ele iria? Na razão ele iria? Não. Ele achava que o evangelho era para os judeus. Mas o que o Espírito Santo estava fazendo com ele? Levando Pedro para onde ele não queria ir. É isso que o Senhor está falando com ele. A obra não é sua. Você não vai decidir segundo a razão, mas o Espírito Santo vai te convencer. O Espírito Santo vai te dirigir no seu ministério para você alcançar aquilo que o Senhor quer. E Ele vai te levar para onde tu não queiras. Se às vezes vai ter atitudes que não seriam naturais em você, mas no temor do Senhor, você vai ouvir ao Espírito Santo. O pastor precisa desse temor. Quando ele lida com a ovelha, ai do pastor, se ele matar uma ovelha, o Senhor não terá o culpado por inocente. Se você derramar o sangue inocente será requerido da sua mão. É a palavra do Senhor quando fala do atalaia. Olha, se eu mandar você tocar a trombeta, o sonido tem que ser certo, não pode ser incerto. Mas se você tocou a trombeta e a ovelha não ouviu, o cidadão não ouviu, o sangue dele vai ser requerido da mão dele. Então a responsabilidade do pastor é muito grande, porque ele está lidando com a ovelha do Senhor. E ele tem de entender o comando do Senhor, para ele colocar em prática na vida da igreja o querer do Senhor. E disse isso significando com que morte havia de glorificar a Deus. Qual é a morte que glorifica a Deus? Diz a palavra do Senhor, nós morremos com Ele todos os dias. O pessoal diz, não, é porque Pedro ia morrer de cabeça para baixo. Eu não sei como é que ele morreu, se foi de cabeça para baixo, se não foi, se foi na cruz. A palavra de Deus não diz, mas diz a tradição que ele morreu de cabeça para baixo. Mas o que o Senhor está falando aqui é muito mais do que isso. Outro vai te levar, outro vai te conduzir. Quer dizer, você não tem vontade própria, não é você, é outro te conduzindo. É o Espírito Santo. O pastor precisa de ser um homem cheio do Espírito Santo, para corrigir, para ensinar, para orientar. Ele precisa de ser um homem guiado por Deus, dirigido por Deus. Ele não pode dar lugar aos seus sentimentos, à sua razão, mas ele precisa deixar a vontade do Senhor prevalecer. Quando você está lidando com uma alma, é uma ovelha que o Senhor salvou um dia. O Senhor pode rejeitar, mas não eu. O Senhor disse, Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Quem rejeitou? O Senhor. A ovelha na igreja também, só quem pode rejeitar é o Senhor. O pastor não pode rejeitar a ovelha. O Senhor pode, mas o pastor não. Então o pastor tem de ser dirigido pelo Senhor, guiado pelo Senhor. Próximo. Exemplo de pastor. O maior exemplo de pastor é o Senhor Jesus. Com essa paciência, com esse amor, com essa longanimidade, tantas vezes visto na vida dele. E essa bênção, a maneira como ele tratou a Pedro, e como nós gostamos de ser tratados assim pelo Senhor, não é verdade? Quem aqui já teve
a bênção de ser corrigido pelo Senhor. Que coisa boa é quando o Senhor nos corrige. Um dom espiritual, uma interpretação de línguas, onde o Senhor corrige, mas você sente o amor do Senhor por você. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor está falando de amor. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então aqui está uma característica do pastor, irmãos. Pastor não foge. Pastor não abandona o rebanho. Pastor não vai embora. Tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, e as ovelhas, cadê o pastor? Não, o pastor fracassou na fé. O pastor foi embora. O pastor negou o que ele pregou. Não, o bom pastor, o Senhor Jesus, ele não fugiu. Ele enfrentou a morte por amor das suas ovelhas. Ele deu a vida por amor de nós. E o Senhor está nos ensinando aqui com o exemplo dele a valorizarmos a ovelha, a não desistirmos da ovelha. E quando nós falamos que se não tiver amor, tudo perdeu o valor, tudo perdeu o sentido, nós não estamos falando de um pastor boca mole, não, porque o Senhor Jesus não era. O pastor é função dele corrigir, mas ele corrige cheio de amor. Por quê? Porque o objetivo da correção é a recuperação da ovelha. Próximo. Davi, um exemplo de pastor. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Então perceba, os irmãos, o urso tomava uma ovelha do rebanho, Davi largava para lá? Já tomou. Imagina o que é um urso correndo com uma ovelha, né? Agarrou a ovelha e levou a ovelha. Eu vou correr atrás, vai adiantar? Será que a ovelha ainda está viva? Será que ela morreu? Será que ela está despedaçada, ferida? Mas a palavra do Senhor diz que ele corria atrás. Está aqui, ó. Eu saía após ele, eu ia atrás do urso e o feria e livrava da sua boca. Tem certas situações, irmãos, que nós olhamos e achamos que a situação está perdida. Não adianta mais. O urso já levou, o adversário já levou, mas o bom pastor, ele vai atrás da ovelha. Ele não desiste da ovelha. Ele vai lá saber o que houve, o que aconteceu. Está despedaçada, está morta. Ele não pode presumir. Eu acho que o urso já matou, eu acho que ela já morreu, eu acho que não tem mais jeito. Não, ele saía atrás e livrava da sua boca. Às vezes a ovelha inteira, às vezes a ovelha viva, às vezes não, mas ele ia. E diz a palavra: e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. E é interessante que Davi, ele vai dar o testemunho depois para Saul, dizendo: o Senhor me deu vitória contra o leão e contra o urso. Não sou eu, é o Senhor quem dá vitória ao pastor nessa peleja, nessa luta. O pastor sai para a batalha em nome do Senhor Deus dos exércitos. O pastor não vai para a batalha em nome próprio, ele vai em nome do Senhor. E quando ele volta com a vitória, a glória não é dele, não. O Senhor me deu vitória. O Senhor me deu vitória. Próximo. Não tem lugar para vaidade na vida do pastor. Não pode ter. Pastor não faz nada. Ele orou e Deus curou. Foi Deus que curou, não foi ele. Você foi atrás da ovelha, mas como diz Davi, foi o Senhor que te deu vitória. O Senhor te usou numa palavra, então não foi você, foi o Senhor que operou. Então na vida do pastor, por isso que Davi, você encontra Davi falando dele como um pobre e necessitado. Você encontra um Paulo falando dele como um miserável homem que eu sou. Pastor é assim, não cabe vaidade na vida dele. É o Senhor que é tudo.
O Senhor nos perdoou, o Senhor nos chamou, o Senhor nos colocou no ministério, o Senhor nos dá os recursos para exercermos o ministério. Tudo vem dele e a glória é só dele. Próximo. Moisés, agora pois deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação. O Senhor falando com Moisés: eu vou exterminar esse povo. Moisés, me aborreci com este povo. E Moisés estava ali mostrando o amor pelas ovelhas, dizendo: não, Senhor, o que dirão do teu nome? A preocupação do pastor é com o nome do Senhor, é com a glória do Senhor. Não sou eu não quero ser nada. O Senhor estava provando Moisés aqui, né? E Moisés estava dizendo: não, Senhor, é o teu nome. O que as nações vão dizer do nome do Senhor? Eu não quero ser grande. Grande é o Senhor. Próximo. Fruto do Espírito. O pastor tem de ser um homem cheio do Espírito Santo. E ele tem de trazer na sua vida o fruto do Espírito. Pastor tem de ter tempo para a oração. Eu certa vez, lendo sobre a vida de Moody, né, que foi um grande evangelista em 1800 e pouco nos Estados Unidos e na Europa também, ele disse que ele ficou famoso, muito conhecido, e uma anciã que conheceu ele no início do ministério dele o procurou e disse para ele um dia: você já não prega mais como antes, se referindo à mesma graça, né? E ele disse que ele saiu a princípio achando que ela estava equivocada, porque quando ela conheceu ele, ele era um pregador praticamente desconhecido. E hoje multidões naquele tempo se reuniam para ouvi-lo, na Europa, nos Estados Unidos. E ele achou que ela estava equivocada, mas dizia que aquela palavra não saía do coração dele. E ele disse que então ele foi orar ao Senhor. E o Senhor mostrou a ele: Moody, você está tão ocupado em pregar o Evangelho que você não tem mais tempo para a oração, tempo para me ouvir, tempo para estar comigo. O pastor precisa disso, de tirar um tempo para ouvir o Senhor, para estar com o Senhor, para ser cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O pastor tem que ter o fruto do Espírito na vida dele. O pastor não pode ser um homem desequilibrado. O pastor não pode ser um homem carnal. O pastor não pode ir para púlpito extravasar um sentimento dele. Púlpito não é lugar para isso. O pastor é homem, e às vezes o pastor se aborrece, às vezes o pastor se entristece, às vezes o pastor fica até com raiva. Mas ele tem de ir, antes de ir para o púlpito, ele tem de fazer um acerto com o Senhor. Você quer trazer a sua oferta? Você primeiro vai acertar com o seu irmão. Você vai pregar o quê? Que evangelho que nós vamos pregar? E notem bem, irmãos, nós não estamos falando aqui de pastor largar tudo para lá. É o contrário. O pastor tem de tratar dos problemas. O pastor tem de chamar a ovelha e conversar sobre os problemas. Nós estamos dizendo aqui que o pastor não pode ser carnal. Você pode dizer toda a verdade, como Jesus disse para Pedro: você me ama, Pedro? Te amo, Senhor. É mesmo? Ama? E você me ama mais do que eles? O Senhor está dizendo para ele: você falou que amava mais do que eles, eu quero saber agora, depois do que você fez. Você ama mesmo, Pedro? Senhor, não é bem isso, mas tu sabes tudo, né? Tu sabes que apesar desse miserável, do meu pecado, do meu erro, da minha falha, eu não sou nada, mas eu te amo, Jesus. Imagine os irmãos, a alegria do Senhor. Não foi um desaforo. O Senhor tinha razão, assim, humana. O Senhor tinha razão para dizer: cai fora, Pedro, mentiroso, falso amigo, você me enganou, você não falou aquilo, Pedro, moleque, cai fora. Não é posição de pastor. E nós que aprendemos com o Senhor, o pastor dessa obra, ele não é assim. A ovelha pode ser até doida. Quem não pode ser doido é o pastor. Porque diz a palavra de Deus que nem os loucos errarão o... Então a ovelha pode ser doida.
Mas o pastor não pode ser. O pastor precisa de ser um homem que tenha, não os frutos, mas o fruto. Não é frutos do Espírito, é fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele é isso aqui: amor, gozo, paz, longanimidade. Ele é longânimo, ele é benigno, ele tem bondade, ele tem fé, tem mansidão, tem temperança. É o fruto do Espírito. Mas ele enfrenta o problema, ele trata com a ovelha, ele corrige a ovelha, porque isso também é função do pastor, mas com o fruto do Espírito Santo. Depois corrigir aqui esse S. Próximo. Uso do púlpito: que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas. E tem gente que não gosta, tem gente que só gosta do pastor no púlpito para dizer: o Senhor é amor, o Senhor é perdão, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas tira aquela parte da vara, né? A vara não, né? Então, mas é função do pastor exortar também. Mas como é que ele exorta? Com toda fruto do Espírito. Fruto do Espírito está lá, longanimidade é fruto do Espírito. O pastor exorta, ele vai corrigir a igreja. E quando é que ele exorta de púlpito? Quando a necessidade não é de um, de dois ou de três. Quando a necessidade é do rebanho. Se for de um, ele vai tratar com ele. Não vai usar um púlpito para dar um recado para um e mais 150 ouvindo aquilo que não precisavam de ouvir. O pastor vai tratar com quem precisa. Mas quando é para o púlpito, é com toda, não é com um pouco de longanimidade, não, é com toda a longanimidade e doutrina. O pastor tem de conhecer a palavra, tem de saber ensinar a igreja, doutrinar, porque o objetivo da exortação é o ensino, é o bem-estar do rebanho. Próximo. Paulo e Marcos. Pastor tem de ter na vida dele uma característica: pastor tem de saber perdoar. Diz a palavra do Senhor: e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Ó, quem? Paulo e Barnabé. Quem era Barnabé, irmãos? Houve entre eles, Paulo e Barnabé se apartaram um do outro. Por que que eles se apartaram? Paulo seguiu com Silas e Barnabé foi com Marcos. Por que que isso aconteceu? Hein? Porque eram homens. O Espírito Santo tinha algum propósito? Tinha, que um fosse para Chipre, outro fosse para a Ásia. O Espírito Santo tinha algum propósito. Mas aqui a palavra está mostrando o quê? Homens, sujeito a falhas, sujeito a problema. E um pastor pode ter um problema com outro pastor? Pode, são humanos. Mas o pastor tem que deixar o Espírito Santo trabalhar a vida dele. Barnabé, que se separou aqui, ó, Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Barnabé discutiu, desentendeu. Por quê? Porque Paulo disse assim: Marcos não vai comigo. Esse sujeito nos abandonou na primeira viagem. Eu não gosto desse sujeito, eu não quero. Ele atrapalhou a viagem missionária, nos abandonou no meio do caminho, é um medroso, eu não quero ele comigo. Vai embora, eu não quero. E Barnabé estava dizendo, Barnabé que apresentou Paulo para os apóstolos, hein? Paulo tinha até dívida com ele, se eu falar em aspecto humano, né? Barnabé podia ter dito para ele: olha aqui, cidadão, todo mundo está fugindo de você, ninguém acreditava na sua conversão, e eu fui lá te levar, e agora você está aqui criando problema com o outro. Diz a palavra, se separaram. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos, a graça de Deus. Mais tarde você vê Paulo escrevendo: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é o quê? Muito útil para o ministério. Lá em cima, ele nem quis viajar com esse tal de Marcos. Barnabé, se você está do lado de Marcos, você vai sozinho, eu não vou com você. Agora, quem fez isso aqui, irmãos?
O Espírito Santo. O Espírito Santo muda. O homem que tem temor de Deus, o homem de oração. Você pode ser tomado num certo momento por um sentimento, mas quando você vai aos pés do Senhor, o Senhor mostra o seu erro. E Paulo aqui está pedindo desculpa. Traga-me a Marcos. Eu um dia falei, e o Espírito Santo registrou isso na sua palavra, né? Um dia eu falei que com ele eu não ia, que ele não viajava comigo, que ele não era útil para o Evangelho, que ele não prestava. Mas olha, eu estava errado. Ele não é útil, não. Ele é muito útil para o ministério. Ele é muito útil. Irmãos, o pastor tem de ser um homem assim. Não cabe no ministério ressentimentos. Pastor não pode guardar mágoa, nem de ovelha, nem de companheiros de ministério. Mas o pastor, ele precisa aprender com o Senhor. E se num determinado momento vem a tristeza, vem uma mágoa, vá aos pés do Senhor. E nós temos de aprender o seguinte, irmãos: perdão independe dos outros. Perdão não é merecimento do outro, porque o Senhor te perdoou sem você merecer. E Ele diz para você ir agora e fazer o mesmo. Você perdoar o seu irmão. Quando Ele te perdoou, não foi porque você merecia, mas Ele te perdoou porque Ele te amou. E a palavra do Senhor nos manda perdoar. Perdoar. E manda perdoar aquele que te faz mal. Porque diz que perdoar o que faz bem, o ímpio também sabe fazer isso. E Paulo estava aqui fazendo um concerto com um companheiro de ministério. Eu disse que ele não servia, mas agora eu quero que todos saibam de uma coisa: ele é muito útil para o ministério. Maravilhoso é que Deus não vê como vê o homem, né? Marcos foi esse que o Senhor usou para escrever o Evangelho de Marcos, né? Paulo achou que ele não era útil, mas o Senhor disse para Paulo: ó, ele é muito útil. Próximo. Característica do pastor. Essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, o pastor, ele deseja, quem almeja o episcopado, deseja uma excelente obra. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. O pastor tem que ser um homem de testemunho. Ah, não, aqui eu não sou pastor. Aqui eu sou médico, eu sou pedreiro, eu sou carpinteiro. Não, você é pastor. O que você almejou é uma obra excelente. E você deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. São características do pastor. Não dado ao vinho, não é espancador. Pastor não é espancador de ovelha. Não é cobiçoso de torpe ganância, mas ele é moderado. É o homem que tem o fruto do Espírito. Não é contencioso. Pastor não vive de briguinha, de picuinha. Ele não é contencioso. Ele não é avarento. Ele não é apegado às coisas materiais. Ele não é escravo do dinheiro. Ele não vê rebanho como negócio. Então esse é o pastor. É o marido de uma só mulher. O homem vigilante. Ele está sempre vigilante. Ele é sóbrio. É um homem equilibrado. Ele é honesto. Ele é hospitaleiro. Ele se importa com a dor. Ele é acolhedor. Ele acolhe os outros. Próximo. Características: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. A filha do pastor tem 12 anos. Ah, não. A filha do pastor, ela tem mais de 30 anos de idade, ela tem independência financeira, ela é dona da vida dela, mora lá no outro lugar, ela vai dar conta dela, o Senhor. Mas o pastor tem um filhinho de 12 anos de idade, dando mau testemunho. E o pastor dizer: eu não sei o que fazer, que essa menina é impossível. Ele vai governar bem a sua casa. Como é que você quer governar a igreja? Você não consegue governar a sua casa. Então a palavra do Senhor diz: vai governar a sua casa. Os seus filhos você vai tê-los em sujeição. Que negócio é esse? Você dá o pão e dá o ensino. Você dá a correção com todo o amor também. Mas cabe ao pastor, enquanto os filhos estão na sua casa, cabe o pastor ter os filhos em sujeição. Mas com toda modéstia. Isso não é motivo de orgulho. É com muita oração, muito jejum, muita lágrima e muito amor pela família, e dando exemplo dentro de casa.
Pastor governa bem a casa. O filho não vai ver pastor mentindo, pastor chutando porta, pastor gritando com a esposa, gritando com o filho. Do mesmo jeito que ele governa a igreja, ele governa bem a casa dele e ele governa bem a igreja do Senhor. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Sua casa é o seu rebanho que Deus te deu ali. E você deve governar a sua casa como pastor também. Dentro da sua casa você é pastor. Uma vez eu vi uma esposa de um diácono falar comigo assim: pastor, eu olho para o meu marido na frente da igreja, eu me entristeço demais. Porque quando ele está na frente da igreja, ele é uma bênção. Mas esse homem dentro de casa é um desequilibrado. Chuta a porta, esmurra a mesa, grita. Não é esse homem que o senhor vê aqui não. Que coisa triste, né? O diácono, o pastor, ele é diácono dentro de casa. E o pastor é pastor dentro de casa. Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. O pastor não pode deixar a soberba, a vaidade tomar conta da sua vida. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. Não é só bom testemunho com o rebanho, não. Os que estão de fora também, para que não caia em afronta e no laço do diabo. O pastor não pode estar no trânsito gritando com os outros, né? Aí um dia ele descobre que é uma ovelha que ele gritou, né? Ou alguém que conhece ele, Pai do Senhor, pastor, né? Está lá no trânsito enfiando a mão na buzina e não cabe para um pastor, né? O pastor, ele dá bom testemunho lá fora também. Se o doido está lá no trânsito, xingou o pastor tem um comportamento de pastor, deixa o doido embora. E assim em outras ocasiões, né? E assim em outras ocasiões. Muito bem. Próximo. Se errou, tem de aprender a pedir desculpa. Uma ovelha uma vez me procurou e disse: pastor, eu queria saber porque o senhor não gosta de mim. Minha irmã, eu não gosto de você por quê? Não sei. O senhor não gosta de mim, não gosta dos meus filhos. Disse: mas minha irmã, o senhor passa por mim, não me dá a paz do Senhor. Disse: minha irmã, eu nasci com essa cara feia mesmo, mas eu não sei por quê. Eu tenho algum motivo? Você me fez alguma coisa para eu não gostar de você? Aí ela: pois é, isso que me intriga, eu nunca fiz nada. Eu disse: então eu tenho que ser meio doido, porque você nunca me fez nada e de graça, eu pastor, sou seu pastor e não gosto de você de graça, eu devo estar com algum problema. Mas como a irmã insistiu, eu falei: minha irmã, então deixa eu fazer uma coisa, você me perdoa? Ela disse assim: perdoo. Disse: amém, glória a Deus. E ela me perdoou e foi bom. Poucos dias depois, né, essa irmã me deu um abraço. Mas é isso, irmãos, às vezes o que custa um pedido de perdão, um sentar, orar junto, chorar junto, abraçar? Temos que saber fazer essas coisas. E a irmã não estava errada não. A Bíblia diz: você tem alguma coisa contra o seu irmão, vá a ele. Se ela não tivesse vindo a mim, ela ficaria com esse preconceito a vida inteira. Mas como ela veio, nós resolvemos o problema. E ela ficou feliz que descobriu que o pastor amava ela também. Se sofrermos também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, é uma carta pastoral a um pastor, né? Ele fala aquilo que o Espírito Santo diz aos pastores, né? Sofre comigo as aflições. Irmãos, o chamado para o ministério, muitas vezes eu vejo quando alguém é ungido, alguém é ordenado, as pessoas abraçando, isso é muito bom, né? Mas tem algumas pessoas que têm até o hábito de dizer parabéns, né? Parabéns o quê, né? É um chamado para as lágrimas. A verdade é essa. Não é um chamado para a glória, não é um chamado para dar um título, é um chamado para as lágrimas. É isso que o Espírito Santo diz através de Paulo: sofre comigo. Comigo quem? Com Paulo? Não, muito mais. Sofre com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Por quem? Pelas ovelhas. Ele geme. E o chamado do pastor é para sofrer com ele as aflições. Pastor que não sofre a aflição da ovelha não entendeu o que é ministério. O pastor tem que sofrer com a ovelha. Pastor que não visita a ovelha está doente, a ovelha está internada, e o pastor não vai lá, ele tem que entender o chamado dele. É um chamado para sofrer.
para chorar com a ovelha, chorar com o que chora e se alegrar com o que se alegra. É para todos, mas muito mais para o pastor que vai buscar a ovelha ferida. Está lá, Ezequiel 34. Você não pode abandonar a ovelha, nunca. Mas é nossa função socorrer, buscar a ovelha. Próximo. Chamado para as lágrimas, traz essas coisas à memória. Ordena-lhe diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. Pastor não se mete em tititi, pastor não entra na internet para responder ovelha, né? Ou bode, né? E ficar em vãs discussões, em contendas que não trazem proveito nenhum. Pastor é um homem sóbrio, pastor é um homem maduro, e nem no meio da igreja ele entra nessas conversinhas, nessas coisas, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Pastor tem de ler Bíblia. Pode ser um homem simples, de pouca cultura, mas ele tem dever de manejar bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Isso ele vai evitar, vai fugir dessas coisas. Próximo. Trato com os irmãos. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais. Olha a função do pastor. Como é que o pastor vai tratar um ancião? Ele tem que ser respeitoso com o ancião, mas admoesta-o como a pais. Aos moços como a irmãos. As mulheres idosas como as mães, e as moças como a irmãs, em toda a pureza. Agora, a palavra não diz não repreendas asperamente, mas a palavra diz, mas admoesta, que é repreender, que é corrigir. Mas você vai admoestar como a irmão, como a pai, como a mãe, né? Sem perder a pureza. A pureza que um pastor deve ter. Um homem isento. Próximo. A autoridade vem de Deus. E a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam ficou leprosa. A autoridade do pastor não é gritar no púlpito, bater no púlpito, ameaçar os outros. A autoridade do pastor está aqui, ó. Moisés, Miriam e Arão se levantaram contra ele. Quem tratou com Miriam e Arão? O Senhor. E Moisés fez o quê? Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, Deus, rogo-te que a cures. Arão não ficou leproso porque era sacerdote, não podia ficar leproso. Miriam ficou leprosa. Mas o que Moisés fez? Bem feito, Miriam. Agora fica leprosa aí. Foi falar mal de mim? Bem feito. Está doente agora, né? Agora está me chamando para orar por você? Não, fica doente aí. Isso daí foi porque você se levantou contra o ministério, tá bom, Miriam? Não. Moisés orou por ela. Senhor, tem misericórdia de Miriam. Ela já entendeu a correção, mas tira a lepra. E o Senhor a curou. Isso é ministério. Próximo. E quem honrou a ele foi o Senhor, né? Não foi o grito. Ele não discutiu, não bateu em Miriam e Arão. Não, deixa Deus honrar seu ministério. O pastor, sendo espiritual, não se preocupe, a sua autoridade vem de Deus. Quem se levantou contra você, não se levantou contra você, se levantou contra quem te revestiu da autoridade. Não é porque você é maior não, mas foi o Senhor que te ungiu. Então deixa o Senhor cuidar. Acabei a carreira, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Irmãos, perceba uma coisa aqui. Paulo diz aqui, acabei a carreira. Quando Paulo se converteu, o Senhor falou o que a respeito dele? Este é para mim um vaso escolhido. Para quê? Para sofrer. Você vai ver o quanto ele vai padecer pelo evangelho. E ele padeceu, mas ficou no meio da carreira. Pastor não abandona a carreira. Pastor precisa de terminar a carreira.
O apóstolo Paulo, quando se despediu dos bispos de Éfeso, ele disse essa palavra: contanto que eu cumpra a minha carreira com alegria. Ministério não é um peso para nós, apesar das lutas que o Senhor disse que ele ia padecer, das lágrimas que ele ia chorar, das pedradas, das perseguições, de lutas com irmãos, de decepção com irmãos. Está lá na segunda carta a Timóteo, ele falando disso. Todos me abandonaram, eu fiquei só, mas o Senhor me assistiu. O Senhor é fiel. E quem guarda aqui a coroa da justiça é o Senhor. Foi Ele que nos chamou para o ministério. E nós não estamos fazendo nada a troco de elogio, de reconhecimento humano, mas nós queremos terminar a carreira. Como Paulo disse lá aos pastores de Éfeso, contanto, ele estava dizendo que aguardava ele mais sofrimento ainda. Ele disse: mas o que importa? Eu estou pronto até a morrer, contanto que eu cumpra a minha carreira com alegria. E aqui ele cumpriu a carreira com alegria. E no final da vida dele, estava ali diante do carrasco para morrer, mas não havia tristeza, havia alegria de um homem que terminava a sua vida como mais que vencedor em Cristo Jesus. Que nós, pastores, com toda humildade, dependência do Senhor, amor e gratidão, porque aprove a Ele nos colocar no ministério, que possamos terminar também a nossa carreira, não ficando no meio do caminho, mas terminando a nossa carreira e aguardando a melhor parte, recebermos a coroa da justiça, que o justo juiz dará não só a nós, mas dará a nós e ao rebanho, as ovelhas que amaram também a vinda do Senhor Jesus. De pé, irmãos.